Simbora, galera, resolver questões aí da Fundação Carlos Chagas sobre bancos de dados. FCC 2019, TRF, terceira região, técnico judiciário. Em gerenciamento de transações, as 4 propriedades que garantem uma transação são... Quais são, pessoal? As 4 propriedades das transações, ou as chamadas o quê? Propriedades ACID. Atomicidade, então já matei a atualização. Consistência, não tem completeza, já cheguei no meu item. Isolamento e durabilidade. Essas são as 4 propriedades fundamentais de qualquer transação no banco de dados relacional. Rapidamente sobre cada uma delas. Atomicidade significa o quê? Que ou a transação realiza por completo, ou se houver falha em alguma das operações, ela deve retornar ao banco de dados para o estado anterior, como se nunca tivesse sido realizada aquela transação. Como se nunca tivesse sido realizada nenhuma das operações nela. Por quê, pessoal? Porque uma transação, ela pode ter várias operações dentro, né? Pode ter uma operação 1, operação 2... Operação 3, essa operação pode ter de vários tipos, né? Pode ser leitura, escrita, atualização, modificação, exclusão, o que for. Então suponha que você tem essas 3 operações para realizar uma transação. Se as 3 derem ok, beleza, sucesso na transação, você faz um commit. Se uma delas falhar, suponha que a 2 falhou, então você vai ter que retornar para antes da 1. A 1 operou já, a 1 já realizou, aí a 2 deu falha. Aí o banco vai ter que voltar para o estado antes de a 1 realizar. Se a 1 fez alguma alteração, aquela alteração tem que ser desfeita. Você faz assim um rollback. Então a atomicidade é isso. A atomicidade é ou tudo ou nada, né? É o tudo ou nada da propriedade das transações. Consistência. Tem que levar um banco de um estado consistente para outro, de um estado válido para outro. Ou seja, tem que respeitar as restrições de integridade antes de realizar a transação e continuar respeitando as restrições de integridade depois. Eu não posso fazer uma alteração que vá infringir alguma das minhas restrições. Por exemplo, se tem um campo que não pode ser nulo, eu não posso fazer uma alteração que vai deixar aquele campo nulo. Então, tem que preservar ali a consistência. O que é o isolamento? Nosso izinho aí do isolamento. Que eu posso realizar várias transações ao mesmo tempo no banco de dados, certo? Certo. Porém, essas transações não devem interferir de maneira indevida nas outras. Não devem ter influência negativa ou influência indevida em outra transação. Então, se uma transação 1 está realizando e uma transação 2 também, essa transação não pode interferir no resultado da 1. Beleza? Então, esse é o isolamento. E a durabilidade é o quê? A durabilidade tem a ver com a persistência dos dados, com o armazenamento permanente desses dados. Então, quando eu termino uma transação, os dados têm que ser salvos de forma permanente. Só vão ser modificados caso outra transação seja executada e opere para modificá-los. Não é? Então, se eu peguei um saldo que era 0 e a transação deixou meu saldo 10, aquele meu saldo vai permanecer em 10 até que venha outra transação modificando. Mesmo que tenha falha depois, pessoal, do processo, tem que continuar esse saldo 10 aqui. Lógico, se acontecer falha durante o processo, aí a atomicidade vai voltar o saldo para 0. Mas se a falha for depois, aí aquele valor que está lá não pode ser afetado não. Beleza? Então isso é a durabilidade. Então a atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade são as 4 propriedades da transação, ou também ditas propriedades ACID. FCC 2018 Sabesp, estagiário nível médio. Considere por hipótese que na Sabesp existe uma tabela chamada TAB-SP, de um banco de dados relacional denominado BD Sabesp, né? A chave primária de TAB-SP, aí vamos ver o que é que ele quer. É um campo opcional, mesmo que esta tabela tenha relacionamento com outras tabelas do banco de dados BD Sabesp. Pessoal, chave primária é aquele campo que identifica unicamente, exclusivamente cada um dos registros. Como é que ela vai ser opcional? Ela é obrigatória. Cada registro tem que ter a sua chave primária preenchida. Se você tem um campo que é CPF, a chave primária, para você colocar uma pessoa ali, você tem que colocar o CPF daquela pessoa. Não pode deixar aberto. Se quiser, coloca não. Não. Chave primária é obrigatória. Não pode ser nula.
Não pode ser nula. B. Se for simples, deve ser formada por um único campo da tabela TAB-SP, sendo que este campo deve ter valor único, sem repetições e não pode ser nulo. Aí olha só o item B que bacana, show de bola, legal demais. Uma chave primária ela pode ser simples ou composta. Simples, um único atributo. Composta, mais de um atributo. Se ela for simples, pessoal, vai ser formada por quê? Por um único campo, um único atributo. Uma única coluna. Se ela for composta, mais de um campo, mais de uma coluna, mais de um atributo. E esse campo tem que ser o quê? Tem que ter um valor único, não pode ser repetido, ou seja, se a minha chave é CPF, eu não posso ter duas pessoas com o mesmo CPF. E não pode ser nulo, justamente contra o item A, né? Não pode ser opcional, tem que ser obrigatório o valor. Tem que ter um valor ali válido, não pode ser um valor nulo, né? Não pode ser um valor nulo. Letra C. Se for composta, deve ser formada por pelo menos 3 campos. Não, composta é pelo menos 2 campos. Não tem negócio de 3, não. É um campo que deve existir em todas as outras tabelas do banco de dados, BD Sabesp, e seu valor inicial deve ser nulo, ou seja, deve ser definido como 7 nulo. Não, primeiro que não vai ser nula, e segundo, não necessariamente uma chave primária vai estar em todas as outras tabelas. Ela até pode estar sendo referenciada em alguma tabela. Então, se você tem lá um CPF na tabela pessoa, aí você pode ter uma tabela veículos, que tem os proprietários. Aí você pode ter um campozinho CPF do proprietário que aponta para essa chave. Mas não significa que esse campo-chave aqui vai estar em toda a tabela do banco de dados, não. Ela pode ser referenciada por algumas, beleza, não tem nenhum problema. Mas não vai estar em todos, não. E também não deve ser nulo, né? É um campo cujo nome padrão é definido como TAB-FP-PK. Não, não existe esse nome padrão aqui não, tá, pessoal? Não existe esse nome padrão aqui não. Você pode definir lá um valor qualquer, um nome qualquer aí, respeitando as regras de nomenclatura do banco de dados específico, para aquela chave, não precisa ter esse nome padrão. Então, chave primária é isso, né? Chave primária é aquele campo que identifica campo ou conjunto de campos que identifica unicamente os registros da tabela. Não pode ser nulo, não é opcional, tem que ser obrigatório. E não pode se repetir, porque se ele se repetir, ele não ia identificar unicamente. Se é 2 pessoas com o mesmo CPF, dado o CPF, como é que eu vou identificar qual pessoa é? Não pode. Então, cada um tem que ter a sua chave primária. FCC 2018, CLDF, né? Câmara Legislativa do DF. Para garantir algumas das propriedades da CID de um sistema gerenciador de banco de dados, um analista de sistemas verificou o quê? Vamos lá. 1 e 2. 1. Os protocolos de controle de concorrência garantem a consistência dos dados por meio de acessos concorrentes. E 2. Os protocolos de recuperação de falhas garantem a consistência dos dados após as falhas do sistema. Aí ele pergunta, 1 e 2, quais são as propriedades da CID relacionadas? Quais são as propriedades da transação? A CID de quê? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então, ó, agilidade não existe, capacidade não existe, coerência não existe. Ele chamou isolação, isolamento, beleza. Mas a gente já matou aqui, ó, só por saber as propriedades, a gente já matou 3 itens. Então, a gente ficou durabilidade, atomicidade, isolamento, atomicidade. Se aqui é atomicidade, né, pessoal, ó, a gente já sabe que o 2 é a atomicidade, a gente nem perde tempo. Garante a consistência pós-falha, ou seja, se falhar, retorna para o estado anterior. Quem que garante isso? Né? A atomicidade? Beleza. Mesmo que você não soubesse, você conseguiria resolver. Então a dúvida é no item 1. Se é isolamento ou isolação, que ele chamou aí, ou se é durabilidade. Vamos lá. Fala de quê, pessoal, isso aqui? Fala de controle de concorrência. Acesso concorrente. O que é um acesso concorrente? São várias transações disputando o mesmo recurso. Se elas estão disputando o mesmo recurso, o que é que não pode acontecer? Não pode ter interferência indevida. O resultado de uma não pode interferir no resultado da outra de forma indevida. Quem que garante isso? Qual que é a propriedade que garante isso? É a propriedade do isolamento ou da isolação, como a banca chamou aqui, né? Durabilidade não. Durabilidade garante que o dado vai ser permanentemente armazenado, que vai ser armazenado de forma persistente. Não tem a ver com controle de acesso, controle de concorrência.
Ok? Então, letra C, o nosso gabarito, embora esse nome feio é isolação, né? O mais correto seria isolamento, mas tudo bem, não vamos colocar a questão a perder por causa disso. FCC 2018 Sabesp. Banco de dados é um aplicativo que manipula dados interrelacionados. Aplicativo? Um banco de dados é um aplicativo? Opa, não é um aplicativo. Um sistema de nuvens híbridas utilizados em sistemas bancários. Aí foi muito específico, sistema de nuvens híbridas, nada a ver, né? C. Um conjunto de dados necessários para o correto funcionamento do sistema operacional. Não, pessoal, o banco de dados não vai ser aqui para o correto funcionamento do sistema operacional, não. Um conjunto de dados que visa manter a integridade e segurança do sistema. Uma coleção de dados interrelacionados representando informações sobre um domínio específico. Perfeito, perfeito, perfeito. É uma coleção de dados, que esses dados vão ser facilmente compreendidos para uma finalidade específica. Coleção de dados, relacionados, que são armazenados para uma finalidade específica, para um contexto específico. Um banco de dados de uma loja, por exemplo, vai armazenar os dados referentes àquela loja. Clientes, produtos, vendas. Então, letra E é o nosso gabarito. Veja que todos os outros itens são bem, né? Assim, nada a ver com banco de dados, aplicativo, sistema de nuvens híbridas, sistema operacional. Então, item E, mesmo que você ficasse na dúvida, você consegue aqui no item E saber que é exatamente a definição de um banco de dados. FCC 2018 DPE Amazonas. Uma das propriedades conhecidas em bancos de dados relacionais, como a CID, é a durabilidade, segundo a qual, em uma transação completada com sucesso, todas as atualizações feitas no banco por essa transação devem persistir. Aí ele quer completar. Com exceção da ocorrência de falhas na memória do servidor de banco de dados? Não, pessoal, não tem exceção. Mesmo que haja uma falha, olha só, mesmo que haja uma falha depois que a transação foi realizada, o armazenamento não deve ser perdido. E é isso que a durabilidade tem que garantir, ou deve garantir. Então, mesmo que tenha falha depois, o valor que foi alterado, aquela modificação que foi feita, tem que continuar lá. Professor, e se a falha for durante a transação? Aí, se ela for durante a transação, quem vai se preocupar com isso é a atomicidade. Se a falha for durante a transação, ela nem vai persistir esses dados, ela nem vai armazenar esses dados. Por quê? Porque ela vai voltar para o estado anterior. Então, não tem nada a ver, a falha durante o processo não tem nada a ver com durabilidade, tem a ver com atomicidade. Mas se for depois, mesmo que tiver falha, mesmo que tiver alguma coisa de errado depois, os dados têm que ser persistidos, têm que continuar persistidos. Mesmo na ocorrência de falhas no sistema de banco de dados após o término da transação. Aí sim. Mesmo que tenha uma falha depois, né? Mesmo que tenha uma falha depois, tem que continuar lá. Se o saldo era 0, você fez a transação, o saldo foi para 10, pessoal. Se teve uma falha aqui, o saldo vai fazer o quê? Vai voltar para 0. Mas se a falha foi aqui, o saldo tem que continuar 10. O saldo tem que continuar 10. Se esses valores forem mexidos depois da transação, aí acaba com tudo. Aí o banco de dados fica, né, até sem valia nenhuma, praticamente. A menos que ocorra uma falha no servidor em até 1 segundo. Não existe esse negócio de tempo. Uma vez que foi persistido, uma vez que foi armazenado permanentemente, não tem tempo para ficar retornando, não. Exceto se houver outras transações em execução no momento da falha, não. Quem trata de transações simultâneas é lá a propriedade do isolamento, né? Com exceção da ocorrência de falhas no barramento de dados do servidor de banco de dados, também não, pessoal. Falha nenhuma, né? Depois do processo, falhou, não pode ser modificado o valor que foi persistido. Não pode ser modificado aquela atualização que foi feita. Independente se a falha é na memória, no servidor, na rede, não importa onde é que é a falha. FCC 2018 DPE Amazonas. Considerando a modelagem conceitual de bancos de dados relacionais, o objetivo principal é a. Detalhar as estruturas físicas de armazenamento dos dados que irão compor o banco de dados. Modelagem conceitual. Modelagem conceitual
vai detalhar a estrutura física. E vamos lá, pessoal. Vamos pensar que a gente tem 3 tipos de modelos, né? Nós temos o modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico. Modelo conceitual, alto nível, representa os conceitos, as entidades, os relacionamentos, sem se preocupar com como os dados são armazenados. Modelo lógico, aí já representa as estruturas do banco de dados. Aí pode ser o modelo relacional, modelo de rede, modelo hierárquico. Tá? E o modelo físico? Aí o modelo físico ele já traz as estruturas de armazenamento de fato. Como que os dados são de fato armazenados naquele banco de dados. Então são esses 3 modelos. O conceitual é feito na modelagem conceitual, o lógico no projeto lógico e o físico no projeto físico. Então vamos lá. Modelo conceitual detalha a estrutura física? Não. Eu detalho a estrutura física onde? No projeto físico. No projeto físico. Descrever as interfaces de acesso externo às estruturas internas do banco de dados? Não, isso aqui eu faço onde? No projeto lógico. Por quê? Interface de acesso. Lá, se eu uso o modelo relacional, a minha tabelinha vai estar com outra tabelinha, eu vou dizer, olha, essa tabela se associa com essa. Através aí do relacionamento. Através de uma chave estrangeira, por exemplo. Né? C. Descrever conjuntos de entidades representativas dos dados, bem como o conjunto de relacionamentos entre esses conjuntos de entidades. Aí sim é o nosso gabarito. Modelo conceitual, quem é o principal representante? É o modelo entidade relacionamento. O modelo entidade relacionamento ele representa quem? As entidades, os relacionamentos e os atributos. Entidade, sei lá, pessoa. Aí uma pessoa tem os seus atributos, CPF, nome, endereço, tudo mais. E ela pode se relacionar com outras entidades. Basicamente, o modelo entidade-relacionamento, ou o modelo conceitual, ele representa isso. Ele representa o quê? O que será armazenado e não como. Ele não se preocupa com como. Letra D. Definir o sistema gerenciador de banco de dados que será utilizado. Pessoal, o SGBD ele só precisa ser definido lá na etapa física. Lá na etapa física. Nem no lógico eu preciso saber qual é o SGBD específico. Eu preciso saber, pelo menos, qual é o modelo de SGBD. Como assim, professor? Se eu tenho um modelo relacional, aí eu vou ter que utilizar algum SGBD relacional. Independente se é o Oracle, se é o MySQL, se é o SQL Server. Mas eu tenho que usar um relacional. No modelo lógico eu defino isso. Eu dependo, então, do tipo de SGBD. Já no modelo físico, aí eu dependo do SGBD específico. Aí no físico, para definir como os dados serão armazenados, aí eu tenho que saber se é um SQL Server, se é um Oracle, se é um MySQL. Otimizar o algoritmo de consulta? Não, otimizar o algoritmo de consulta, pessoal, está muito mais voltado para a questão física. Lá no armazenamento físico é que eu posso tratar essas minúcias para otimizar como que os dados vão ser recuperados. Isso não é no modelo conceitual. Lembrem, modelo conceitual é mais facilmente compreendido pelo usuário, mais alto nível, beleza? Então é a letra C, o nosso gabarito. FCC 2018, DPE Amazonas, analista em gestão especializado em defensoria. Dentre os diversos tipos de banco de dados, existe o denominado banco de dados objetos relacionais, que tem como fundamento A. Então, ó, ele quer os vários tipos, existem vários tipos, né? Relacional, objeto relacional, hierárquico, RAID, XML, e ele quer que a gente traga uma das características ou o fundamento dos objetos relacionais. Vamos lá. A duplicação das tabelas componentes de um banco de dados originalmente relacional, eu construo um objeto relacional pela simples duplicação de tabelas de um relacional? Não. Incorporação de características e recursos da orientação a objetos nos bancos de dados originalmente relacionais? Perfeito. Eu tenho o banco de dados relacional, que a estrutura base de armazenamento é qual? É a tabela. O modelo de objetos, ele utiliza objetos, as classes que têm lá suas propriedades e seus métodos para armazenar os dados. O objeto relacional, pessoal, o que é que ele faz? Ele estende o modelo relacional, que tem o conceito de tabelas, para também possuir características, possuir recursos de orientação a objetos. E aí, por exemplo, os objetos podem ser mapeados em tabelas. Os atributos podem ser mapeados nessas tabelas também. Então ele é extensão. É uma extensão de um relacional puro, incorporando recursos do modelo de objetos. Então a letra B é o nosso gabarito. Letra B é o nosso gabarito, né?
eliminação do conceito de atributos? Não. O objeto relacional também tem atributos. Na verdade, o próprio objeto puro, ele também tem atributos. D. Transformação de todas as tabelas de um banco de dados originalmente relacional em uma única classe da orientação a objeto. Aí é totalmente absurdo, né? Quando a gente utiliza um modelo de objetos, a gente pode ter várias classes, não precisa ter uma única. Imagina para converter, colocar tudo numa classona, né? Numa classe gigante. Não, totalmente sem sentido. Substituição do conceito representado pelas propriedades da CID pelo teorema CAP. Também não, pessoal. Também não, tá? Então a CID pode sim continuar aqui a existir. Nas propriedades ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. FCC 2018 DP Amazonas. Em um banco de dados relacional, o dicionário de dados deve conter a descrição dos objetos que compõem o banco de dados. Aí já matou. Perfeito demais, perfeito demais, perfeito demais. O dicionário ou catálogo, né? Dicionário ou catálogo de dados, ele guarda os objetos descritivos. Ele guarda os metadados, que vão descrever a estrutura, o tipo de armazenamento, as restrições aplicáveis àquela tabela ou aplicáveis àquele banco de dados. A descrição em texto corrido de cada consulta SQL, nada a ver. A função de cada componente da equipe de desenvolvimento, de cada desenvolvedor, não. Quem trata isso aqui é o gerente lá de projeto, ou o Scrum Master, o que for, né? Mas não tem nada a ver com o banco de dados. A especificação do desempenho das consultas contidas, não, aqui é a otimização de desempenho. Detalhe da versão do fornecedor e do custo do SGBD, não. São os objetos descritivos, né? Então armazena o que no final das contas? Ó, os nossos chamados metadados ou informações de descritor. FCC 2018 DP Amazonas. Visões constituem um tipo de estrutura possível de ser criada em um banco de dados relacional. E apresentam como característica, ou seja, quais são as características das visões? Dentre esses itens, galera. Permitir a consulta apenas a tabelas que possuam somente atributos do tipo numérico, faz nem sentido, né? A visão, pessoal, nada mais é do que uma forma alternativa de acessar os dados de uma ou mais tabelas. Mas não é só para numérico, não. Eu posso acessar valor booleano, cadeia de caracteres, não tem essa restrição, não. Possuir o armazenamento somente do comando de criação de sua estrutura, sendo os dados consultados a partir das tabelas com dados fisicamente armazenados? Esse é o nosso gabarito. Agora, professor, me explica esse negócio aí. Vamos lá. O que é uma visão? Eu faço uma consulta, consultinha lá SQL, select, asterisco, front, tabela tal. Beleza? E essa consulta, ela fica armazenada. Então, toda vez que eu for chamar aquela visão, eu vou rodar aquela consulta novamente. Quando eu rodar a consulta, onde é que os dados vão ser consultados? Lá na tabela original. Lá na tabela original. Então, é isso que ele quer dizer, ó. Que o armazenamento não é dos dados que eu consultei. Então, vamos pegar lá um exemplo, que você consulta uma tabela pessoas, que tem lá CPF, nome, endereço e telefone. E aí você não quer disponibilizar o endereço e telefone dessas pessoas. Você quer só a lista de pessoas para um determinado perfil. Então você cria uma visão. Select asterisco frontal, tabela pessoas, né? E só quero... Select asterisco não. Select o nome, né? Select o nome daquela pessoa. Eu quero selecionar só o nome. Retornar uma visão só com o nome. Esconder os outros detalhes. Então, quando eu for chamar essa visão, ele vai rodar esse select de novo. Ele vai rodar essa consulta de novo. E ele vai consultar onde? Lá na tabela original. Ele não vai ficar com esse seu resultado armazenado. A menos que nós tenhamos aí uma chamada visão armazenada ou view materializada. Aí ele armazena o resultado. Mas a visão normal, como ele não falou que era visão materializada, a visão normal ela não armazena o resultado. Então toda vez ela vai fazer a consulta novamente. Então ela armazena a consulta. Então no item B, nossa resposta. Não comportar a visualização de booleano, pessoal, isso aqui não tem nada a ver, né? Nada a ver. Letra D, exibir apenas chave primária, não vai exibir aquilo que você colocou para exibir. Ser consultadas um número restrito de vezes, não, a view pode ser consultada em
enquanto ela estiver lá para ser consultada. FCC 2018, TCE Rio Grande do Sul. Considere que uma tabela de um banco de dados relacional possui uma chave primária composta por um único atributo. Então, a tabela tem uma chave primária composta por um único. Então, chave primária simples, né? Cuidado, que esse composta é por um único atributo, não é uma chave primária composta, não. É uma chave primária simples, então. Se é um único atributo. Essa tabela tem como propriedade. Vamos lá. Letra A. A chave primária não pode ser nem do tipo booleano, nem do tipo inteiro? Pessoal, pode ser do tipo inteiro sim, tá? Pode ser do tipo inteiro sim. E geralmente até é. Uma chave primária geralmente é do tipo inteiro. Um código, uma matrícula, o que for. Booleano aí não, né? Porque verdadeiro ou falso, aí eu só poderia ter 2 registros na tabela. Que tem que ser diferente. Então, booleano realmente não tem nada a ver. A chave primária deve ser do tipo inteiro longo? Não, pode ser do inteiro normal. Não precisa ter essa restrição aqui de tipo, não. Metade dos seus registros, no máximo, pode ter atributo como nulo? Não. Os registros da chave, os valores da chave não podem ser nulos. Não podem ser nulos. O valor que está lá na chave não pode ser nulo. Como é que o nulo identifica alguém? Identifica algo? Não dá. Nenhum par de seus registros pode ter o mesmo valor para esse atributo na chave primária. Perfeito. Ninguém pode ter o mesmo valor. Dois registros diferentes não podem ter o mesmo valor para esse atributo que é a chave. Então, se a chave é um CPF, não pode ter 2 pessoas que têm o mesmo CPF. Se a chave é matrícula, não pode ser 2 funcionários com a mesma matrícula. E assim vai. O armazenamento da chave primária na tabela deve ser feito de forma criptografada? Não, até pode ser feito, mas deve? Não deve não, tá? Até pode ser feito criptografia, mas não é obrigatório esse armazenamento ser feito de forma criptografada. Beleza, galerinha? Então resolvemos aí questõezinhas da Fundação Carlos Chagas da FCC sobre o tema banco de dados relacionais.